A tribo Zonai. Um dos grandes mistérios de The Legend of Zelda Breath of the Wild e um dos principais assuntos entre o fandom desde o lançamento do jogo. Vemos vários monumentos de pedra esculpida ao longo de Hyrule, e sem dúvida alguma, o mais notável deles são as ruínas Zonai na floresta de Faron. No livro The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion, na seção Ruínas de Tempos Desconhecidos, vemos um parágrafo específico intitulado Os Misteriosos Zonai, onde diz: a história do povo Zonai foi perdida no tempo. Existem rumores que eles eram uma tribo selvagem localizada em Faron. Entretanto, as ruínas Zonai, ou ruínas com características bem similares, podem ser encontradas por toda a Hyrule, destacadas na cor verde. Além do grande palácio em Faron, as ruínas Zonai ao longo de Hyrule parecem ter elementos que as conectam com os antigos shrines ou santuários. Os próprios Zonai são mencionados como poderosos manipuladores de magia que desapareceram há milhares de anos. O desaparecimento dos Zonai é um dos grandes mistérios de Hyrule. Repare que os Zonai são retratados como um povo poderoso que manipulava a magia. E isso é um detalhe importante para a gente descobrir quem eles realmente são. Temos também uma outra tribo de poderosos manipuladores de magia que desapareceram há milhares de anos, os Interlopers, ou intrusos. Eles usavam poderes das sombras para tentar controlar o reino sagrado após a criação da Triforce. Foi por causa desse poder obscuro que as três deusas douradas ordenaram aos espíritos da luz que os expulsassem para o reino do crepúsculo, onde eventualmente se evoluíram para os Twilight. Existem grandes evidências que sugerem que os Zonai são, na verdade, os Interlopers mencionados em Twilight Princess, e eu vou te falar o porquê. A Fused Shadow, ou Sombra Fundida, uma relíquia criada pelos Interlopers, possui um design bem parecido com algumas estruturas encontradas em Hyrule, feita de pedra e com alguns padrões esculpidos. O livro Creating a Champion afirma com todas as letras que os padrões em espiral são uma marca única do Zonai e podem ser vistos em vários lugares. Esse mesmo padrão é usado na criação da Fused Shadow, no topo da coroa, nas costas e nas extremidades. Um detalhe interessantíssimo de observar no Palácio de Twilight, na Casa dos Twilight, é a existência do mesmo padrão existente na Fused Shadow, nas colunas, na mão de Zent, nas proeminências do trono e até mesmo em vasos. Os padrões da Fused Shadow também emitem um brilho esverdeado, que lembram os monumentos Zonai construídos com pedras que brilham no escuro, dando a entender que a Fused Shadow também tem em sua composição pedras luminosas ou algo parecido. Creating a Champion ainda diz sobre os Zonai. Aparentemente eles adoravam um dragão marinho, já que existem vários lugares dedicados a esse ser. O monumento em volta da Floresta da Coragem tem a cara de um grande dragão, e talvez esse lugar tenha sido um santuário para os Zonai. Muitas estruturas de pedra são talhadas no formato de animais, como por exemplo dragões, corujas e javalis, representando coragem, sabedoria e poder, respectivamente. Note que as estruturas Zonai frequentemente possuem dragões serpente, e no Palácio de Twilight também temos esses dragões, sendo que essas criaturas não existem no Reino do Crepúsculo. As ruínas de Typhlo, perto da grande floresta de Hyrule, são as mais misteriosas de todas as ruínas Zonai. Essas ruínas são cobertas por uma densa nuvem negra, que envolve as ruínas numa escuridão permanente. A origem dessa nuvem negra é um mistério, mas é provável que são nessas ruínas que a Fused Shadow foi criada. Existem duas possibilidades. Ou foi criada uma sombra que resultou na Fused Shadow, ou a nuvem negra foi uma consequência da criação do artefato. Existem muito mais coisas sobre os Zonai e os Interlopers do que a gente imagina.
Se olharmos nas costas da Fused Shadow, podemos ver claramente um olho com 3 pequenas gotas em cima. Nitidamente é o mesmo símbolo do Sheikah. Há também um outro símbolo usado com 3 triângulos, representando as peças da Triforce e uma lágrima na parte inferior. De fato, existe uma variação no design do olho Sheikah ao longo das eras, na testa de Impa, nas portas do templo e em Ocarina of Time. Vemos claramente uma evolução do símbolo ao longo das eras. Os triângulos da Triforce foram adicionados depois, os cílios laterais se tornaram mais curtos e a lágrima ficou maior, como se estivesse caindo com o passar das eras. Sabemos que antes dos eventos de Skyward Sword, existia uma tribo inteira dos Sheikah que eram devotos à deusa Hylia, apesar do fato de que nós não vemos mais de um, mas Impa nos diz isso em um dos seus diálogos no jogo. Uma das características mais peculiares dos Sheikah são os olhos vermelhos, o que também está presente nos povos Twilight. Mesmo os Sheikah tendo cabelo branco em Ocarina of Time, Impa em Skyward Sword tem cabelo loiro, deixando claro que nos tempos antigos, os Sheikah gostavam de ter uma variação nas cores dos cabelos. O ponto é que durante a Guerra dos Interlopers, na Era do Caos, após a Era dos Céus, os Sheikah já não tinham mais exclusivamente o cabelo branco. Os Interlopers, que não tinham cabelo nem branco ou loiro, podiam muito bem ser uma facção dos Sheikah que sobreviveram e se adaptaram, e não seria a primeira vez que isso acontece. O Iga Clan em Breath of the Wild são uma facção dos Sheikah que fugiram para servir Ganon 10.000 anos antes da calamidade Ganon. Acredito que antes da Era do Caos, e provavelmente antes dos eventos de Skyward Sword, uma facção dos Sheikah separados do grupo principal se chamaram a Tribo Zonai. Provavelmente os Zonai se tornaram bem mais violentos à medida que continuavam a praticar a magia negra. É muito provável que os descendentes dos Sheikah desertores, conhecido como os Zonai, numa tentativa de conquistarem o reino sagrado com a magia da Fused Shadow, foram derrotados e aprisionados no Reino do Crepúsculo e eventualmente se evoluíram para os Twilight, o que explicaria o porquê a tribo desapareceu de Hyrule. É também bem provável que a tribo Sheikah antes de Skyward Sword foram os responsáveis pela criação dos robôs antigos e daquela tecnologia no deserto que, após o uso, fez com que toda a vegetação morresse. Observe que o símbolo na Pedra do Tempo é muito parecido com o olho Sheikah, o que nos faz concluir que os Sheikah antes de Skyward Sword era uma civilização altamente avançada em tecnologia. Isso seria um paralelo com Breath of the Wild, onde os Sheikah também era uma civilização altamente avançada no passado e um grupo desertor se tornou a tribo Iga. É interessante notar também que os habitantes da vila Lurelin, perto da região de Faron, provavelmente são descendentes da tribo Zonai. Não somente pela proximidade geográfica das estruturas Zonai, mas porque suas casas possuem um símbolo Zonai e uma variação desse símbolo. Para provar que os Zonai e os Sheikah antes de Skyward Sword estão diretamente relacionados, essa variação do símbolo em espiral encontrado nas casas da vila também podem ser encontrados no deserto Lanayru em Skyward Sword, como por exemplo no navio de areia e também nos robôs antigos. E não é só uma simples coincidência. A espiral Zonai está presente desde o princípio. Mas tem mais. Sabemos de mais uma tribo que misteriosamente desapareceu sem deixar rastro. Eles simplesmente são chamados de a Tribo Antiga, e são conhecidos por terem criado um artefato mais perigoso que já existiu em toda a franquia Zelda, Majora's Mask. O vendedor de máscaras disse: "A máscara que foi roubada de mim se chama Majora's Mask. É um item amaldiçoado que a lenda diz que era usado pela Tribo Antiga nos seus rituais de feitiçaria.
Falam que poder maléfico e doentio é concedido a quem usa a máscara. De acordo com a lenda, os problemas causados pela Majora's Mask foram tão grandes que os povos antigos, temendo uma catástrofe, selaram a máscara nas sombras para sempre, prevenindo do seu mau uso. Mas agora que a tribo da lenda desapareceu, ninguém realmente sabe a natureza do verdadeiro poder da máscara. A tribo da lenda desapareceu, assim como os Zonai e os Interlopers. Eles eram todos conhecidos por usarem magia e feitiçaria. Todos desapareceram sem deixar rastro. Majora's Mask e a Fused Shadow possuem o mesmo design de olhos, o que não é uma simples coincidência. É muito provável que Majora's Mask seja uma das primeiras tentativas de construção de um artefato para dominar Hyrule, além de ser um resultado de uma primeira tentativa de criação da Fused Shadow, e se tornou tão poderosa que não puderam controlar, por isso foram forçados a selar a máscara. Os Zonai, os Interlopers e a tribo antiga se referem a um único povo. A mesma tribo, com nomes diferentes em épocas diferentes. Agora me diz você, o que você acha disso tudo? A tribo Zonai possui o mesmo nome em épocas diferentes? Seriam eles a chave para a jornada de Link em Tears of the Kingdom? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Eu sou o Patrick Ferreira e até o próximo vídeo.